Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula e nessa aula eu quero falar para vocês de ponteiro de ponteiro. Não se assustem, é uma coisa muito difícil e basicamente o que quer dizer um ponteiro de ponteiro? A gente sabe que um ponteiro ele vai apontar para uma variável, correto? Uma região na memória. E o que um ponteiro de ponteiro faz? Ele aponta para um ponteiro. Entendeu? Então, no lugar de ele, que também, né, é uma região da memória. A gente já viu nos vídeos anteriores que quando a gente tem um ponteiro, a gente pode imprimir tanto o endereço que ele está apontando, quanto o próprio endereço dele mesmo, porque ele também ocupa espaço na memória, então ele precisa estar armazenado. O ponteiro de ponteiro, ele é um ponteiro também e ele aponta para outro ponteiro. E esse outro ponteiro, ele vai estar apontando para uma variável normal, como a gente já viu. Então eu vou declarar aqui algumas coisas e a gente vai fazer alguns experimentos. Eu vou primeiro declarar um inteiro num que recebe 10. Depois eu vou declarar um ponteiro ptr num que vai receber o endereço de num. Então a gente tem um ponteiro, né, apontando lá para a variável num. E agora a novidade, eu vou criar um ponteiro de ponteiro. Vou chamar ele de ptr num2. E ele vai receber o quê? O que vocês imaginam? O endereço de ptr num. Ou seja, ele está recebendo o endereço de um outro ponteiro. Então, ele está apontando para esse ponteiro que eu estou passando o endereço. Correto? Então, vamos lá. Então, aqui a gente pode brincar um pouco. Primeiro, vamos imprimir o endereço de num é %p, né, como eu já tinha falado antes, para imprimir qualquer endereço. E eu vou passar o endereço de num mesmo a partir da variável. Então, a gente vai imprimir isso aqui na tela, né? Vou colocar aqui, compilar aula 5. E a gente vê que o endereço de num é esse daqui. Correto? Se a gente fosse imprimir ptr num aponta para, a gente vai imprimir. Para quem que ela aponta? Como que a gente faria para imprimir? A gente coloca aqui, né, ptr num. A gente quer saber para onde ele está apontando. E como não é de se surpreender, ele aponta, ptr num, ele aponta para num, porque ele é um ponteiro para a variável num. E qual é o endereço de ptr num? O endereço do ponteiro, né, ptr num é %p e a gente passa ptr num, só que a gente quer o endereço dele. Então, o endereço, coloca o i comercial. Vamos ver qual que é o endereço dele. O endereço de ptr num é esse aqui, obviamente diferente, né? Porque esse é o endereço do ponteiro. E agora vem a novidade. Para onde será que esse ptr num2, que é o ponteiro de ponteiro, está apontando? Vamos ver lá. ptr num2 aponta para %p, né? Porque a gente está sempre lidando com o endereço, é sempre %p. A gente quer saber para onde essa variável aponta, ptr num2, que é o ponteiro do ponteiro. E como não é também de se estranhar, a gente percebe que ptr num2, ele aponta para ptr num. Então, por isso ele é um ponteiro de ponteiro, né? Porque ptr num2, quando você vai ver para onde ele está apontando, você descobre que na verdade é outro ponteiro, ó, mesma região de memória. E ptr num a gente já sabe que ele aponta para a variável num. E mesmo sendo um ponteiro de ponteiro, isso não quer dizer que ele também não tem um endereço. Então, a gente pode colocar aqui o endereço de ptr num2, que é o ponteiro de ponteiro, a gente quer o endereço. Então, a gente agora vai imprimir com i comercial. E como a gente vê, já é um endereço diferente, né? E por aí, gente, a gente vai. A gente pode continuar, a gente pode colocar um terceiro ponteiro, né? Com 3 asteriscos, que seriam ponteiro de ponteiro de ponteiro. E ele iria apontar para essa região de memória, né? Para ptr num2.
e a gente pode por aí ir colocando quantos ponteiros a gente quiser. Isso pode parecer meio que inútil, assim, quando você vê, para que eu vou usar isso? Mas acreditem, é muito útil e vocês vão usar muito isso em estrutura de dados. A gente vai ter ponteiro para todo lado lá em lista encadeada, que a gente vai precisar fazer, que é ponteiro de ponteiro de ponteiro, e vocês vão ver que isso vai ser muito útil, porque vocês vão fazer em C. Então é muito importante que vocês entendam esse conceito do que é um ponteiro, o que é um ponteiro de ponteiro. São regiões da memória que apontam para outras regiões de memória. Então eu espero que tenha ficado claro aqui o conceito de ponteiro. E por essa aula é só. Obrigado por assistir e a gente se vê numa próxima aula.